Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre os nossos biomas. E aí, o que são mesmo os biomas? Vocês lembram? Então, os biomas, eles têm fatores vivos e não vivos. As mais diferentes espécies de seres vivos e cada um deles com as suas particularidades dos fatores vivos. A diversidade de espécies e a quantidade de indivíduos de cada uma delas em um ecossistema depende das características deste ambiente. Então, o conjunto de ecossistemas e suas interações formam um ambiente onde a semelhança quanto à vegetação, de fauna, clima, relevo, o solo recebe o nome de bioma. As áreas geográficas onde se observa um bioma predominante, lá nós podemos observar outros em menores proporções, que são chamados de domínios de bioma. Há ainda as faixas de transição, que são áreas que apresentam características dos domínios que cercam. Na nossa aula, então, nós vamos estudar um pouco mais de certos biomas e das predominâncias deles. Vamos lá comigo? Então, olha só, para começar, nós vamos falar um pouquinho do que é o cerrado. Cerrado, como seria? Quais são as condições e as características deste bioma? Ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como a savana brasileira. Possui uma das formações vegetais com maior diversidade. Então, ele é compreendido dentro de cerca de 22% do território brasileiro. Ele vai se caracterizar por ser uma região de savana. Ali a gente entende como por cerca assim, né? Ele tem uma extensão de mais ou menos 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande diversidade. A biodiversidade, então, é bem extensa, certo? Tem um potencial aquífero, bastante considerável. No entanto, é considerado atualmente só o segundo bioma. E aí? Quais são as ameaças? Onde ele está localizado? Bom, é um bioma que está localizado na região nordeste do Paraguai, leste da Bolívia, em grande parte do Brasil central. Olha só, é o único bioma que faz fronteiras com outros países. Não é bacana? No Brasil, a sua área está compreendida nos estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, em Rondônia, no Paraná, em São Paulo e Distrito Federal. E alguns encraves, terrenos ou territórios dentro de outros, como no Amapá, no Amazonas e em Roraima. Aí tem uma estimativa de que esta área abrange mais ou menos 2.036.448 quilômetros quadrados. Esta extensão foi aferida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia. Olha só, o Cerrado, ele limita-se ao norte com o bioma da Amazônia, ao leste e nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. Viram como ele fica bem centralizado? É bacana da gente entender, não é? Olha só quanta transição a gente vai ter da biodiversidade deste bioma com os outros. A gente precisa pensar um pouquinho nisso, não é mesmo? Isso confere ao bioma do Cerrado uma característica única. É o único bioma na América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos. A região, ela fica compreendida por formações vegetais que apresentam altitudes que variam do 0
a 1.800 metros. Essa área abrange diferentes bacias geográficas, como a Bacia do Amazonas, a Bacia do Tocantins, a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Parnaíba. A sua vegetação e sua flora é reconhecida como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, plantas que só ocorrem nessa região, que são chamadas endêmicas. Lembra que nós já falamos dessa palavrinha aqui? Endemia, ou seja, que acontece nessa região apenas. Em razão desta extensão, o bioma do Cerrado não possui uma fitofisionomia, ou seja, um aspecto de vegetação de uma única região. A vegetação é bastante diversificada. Elas variam de forma campestre, como os campos limpos, a formação de florestas densas, como os cerradões. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomias estão relacionados com os tipos de solo, tipo de clima e tipos de relevo nas regiões que abrigam o cerrado. No cerrado, há 11 principais tipos de vegetação que vão estar distribuídas em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitofisionomias possuem uma grande variedade de espécies e vão apresentar plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Olha bem, essas variedades de vegetação podem ser distribuídas em 2 estratos. Nós vamos ter o estrato lenhoso, é onde a gente vai ter as árvores mais longas e arbustos. Vamos ter os estratos herbáceos, que são organizados por compostos de ervas e subarbustos. Esses estratos possuem características diferentes, o que os torna competitivos, pois depende de condições específicas para se desenvolverem. Isso também vai facilitar, vai beneficiar um dos estratos, porque acaba por prejudicar o outro. Se eu tenho benefício para um, o outro acaba sendo prejudicado, não é mesmo? A formação herbácea, por exemplo, ela tem uma característica de ausência de sombra. Portanto, se ela ocorrer de uma maneira bem densa, e aí? Como é que fica a formação lenhosa? Ela vai ter um benefício? Olha bem, já a formação herbácea, ela vai enfrentar problemas para se desenvolver, pois o sombreamento não vai favorecer o seu crescimento. As árvores de extrato lenhoso que compõem o cerrado costumam apresentar troncos grossos e tortuosos. Então, eles estão sempre em formações bem tortuosas. Olha só para vocês verem, olha. Os troncos nunca são retinhos, bem organizados de uma maneira reta, bem no sentido vertical. Não, eles começam a fazer meios tortuosos nos seus galhos. E isso vai garantir que a vegetação encontre água e consiga se manter independente do período de seca. Já as formações herbáceas possuem raízes menos profundas. Se as raízes vão estar mais próximas do solo e não tão profundas, o que isso pode causar para elas? Devido à pouca profundidade, os ramos dessas herbáceas vão secar, E isso vai estabelecer, no período de secas, esses ramos provavelmente vão estar propiciando queimadas, vão estar dificultando, a absorção de água para essa planta. E aí? Já pensaram o quanto uma única característica pode deixar de beneficiar uma espécie? Olha só. E aí? A diversificação vegetal desse bioma
como árvores que alcançam até 20 metros de altura e cactos e orquídeas, vão garantir ao cerrado algumas tonalidades na sua paisagem. As principais cores encontradas nesse bioma são verdes, amarelos, tons do amarronzado em razão do descorrimento da vegetação, que vão ocasionar forte incidência do sol. E aí, falando do sol, vai trazer luminosidade. E como que fica o clima deste cerrado? Qual vai ser a predominância do clima deste cerrado? Então, a gente vai ter aí um clima tropical sazonal, com características de inverno seco e verões chuvosos. Nossa! E aí? A gente vai ter uma média de precipitação, ou seja, de chuva, de mais ou menos 1.500 milímetros. Será que isso é importante? Claro que sim, não é mesmo? Devido a essa chuva, que essas plantas conseguem fazer todo o processo de reprodução. Já no limite com o bioma da Amazônia, a precipitação alcança até 2.000 ou 2.200 milímetros. E como ficam as estações? Elas vão ser bem definidas ou não serão tão bem definidas assim? Então, olha só, a gente vai ter um período de seca geralmente bem definido. A estação chuvosa geralmente tem início nesse período de outubro e vai até abril. Então, você percebe que é um bioma onde as estações do ano, elas acontecem com frequência e bem irregular, né? É uma coisa definida. É uma coisa que vai acontecer dentro dos padrões esperados. Então, a gente sabe o período que vai estar seco, a gente sabe o período que vamos ter chuva. E com isso, vai melhorar as condições desse bioma. Porque a biodiversidade das espécies que existem lá vão começar a trabalhar em função dessas modificações. Nossa, não é bastante interessante? Já pensaram para pensar qual bioma que a gente está inserido? É uma perguntinha para ficar para vocês, botarem a cachola para pensar, não é mesmo? Como que seria tudo isso? E aonde nós estamos inseridos? Até que ponto essa seca, as queimadas, trazem algo de prejudicial à nossa saúde, ao meio onde a gente está inserido? Tem mais algum bioma para a gente poder aprender, professora? E aí, pessoal, o que vocês acham? A gente pode falar um pouquinho mais, dizendo que, olha só, existem períodos onde a gente vai ter todo esse processo aí de intensividade das chuvas, mas a gente também vai ter muita seca. Então, as próprias espécies começam a guardar, a armazenar alguns nutrientes, quantidade de água, fazendo com que essa fauna e essa flora estejam prontas para esperar um período menos seco. É legal da gente entender isso. Olha só, o cerrado ele vai contar com uma grande variedade de espécies animais e vão se destacar alguns grupos de insetos. Apesar da grande variedade, a fauna do cerrado é pouquíssimo conhecida. Essa fauna apresenta aí aproximadamente 837 espécies de aves. São endêmicas e 185 espécies de répteis, das quais só 24 são endêmicos. Nós vamos ter 194 espécies de mamíferos, Vamos ter mais ou menos 150 anfíbios. Então, olha só para vocês verem quanto nós temos de espécies que são endêmicos e quanto não são endêmicos, mas fazem esse processo transitório. Como que é o solo deste cerrado? Podemos pensar um pouquinho neste solo, não é mesmo? O solo do cerrado tem uma característica bem própria, pela sua profundidade, sua drenagem e por serem antigos. Os solos deste bioma, ele tem um período terciário. Os solos geralmente possuem cor avermelhada. São muito porosos e são permeáveis. Portanto,
sofrem intensamente processos de lixiviação. Lembra que a gente falou disso também? Que é quando a chuva bate nesse solo e lava o solo e aí prejudica, né, este solo, fazendo até aí as erosões? Olha só. Então, quanto disso? Por quê? Porque quando acontece essa chuva, lavando, ela vai acabar com essa coraça, vai limpar este solo, mas também vai permitir a entrada de água das chuvas. E aí, as vegetações acabam por se formar de uma maneira exuberante. E aí, o desenvolvimento da agricultura. A textura destes solos, né, desse bioma e da diversificação, né, vai ter uma predominância entre areia, argila e silt. Então, esse solo tem uma predominância arenosa ou argilosa. Nossa, nós já fizemos alguns experimentos com solos e aí vocês já devem estar matutando. Qual deles, em qual período deles, é mais fácil a infiltração desta água? Como é que tudo isso vai fazer acontecer ali na água, não é mesmo? Bom, aí a gente consegue perceber o quanto este cerrado tem importância como mediador entre os outros, não é mesmo? Como que este cerrado faz todo esse percurso, esse permeio de um outro bioma, trazendo para si características dele. Então, olha só, neste bioma vai predominar o lato solos, que são características excessivas de solo ácido, né? Que podem também ser chamados de argilossolos. Eles vão apresentar coloração muito avermelhadas e são muito pobres nos nutrientes que a gente vai achar aí pelos outros solos, né? A tonalidade avermelhada, ela é bastante característica. Então, a gente precisa entender, mas também ela vai auxiliar todo um processo erosivo neste bioma. Nossa, quanta informação nós já absorvemos deste bioma, não é mesmo? E aí, eu vou convidar vocês a virem comigo em uma próxima aula e aprender um pouco mais dos nossos biomas. Olha só, como que a gente pode ainda mais complementar os nossos estudos? Acessando nossas atividades na plataforma SMED-GV, apontando a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da nossa tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até nossa próxima aula!